Shalom Adonai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Você está conectado no canal Semente Viva, o canal onde Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra, e os frutos dessa semente quem colhe é você para a sua edificação. Meu nome é Elison Martins, você está no espaço da oração. O espaço da oração é o espaço onde que eu e você estamos aqui para derramar o nosso coração diante de Deus. Apresentar diante de Deus tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que queremos realizar. A oração é a única ferramenta que Deus deixou à nossa disposição para que nós pudéssemos falar com Ele, apresentar a Ele todas as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia também vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo também, ali nas cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer que nós devemos perseverar na oração. Jesus orou em todos os seus momentos que Jesus esteve aqui na terra. Jesus orou ao ponto que ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Isso é o serviço do coração, o Avodat Alev, que se resulta no tefilá, que é a oração. Eu peço para que você se inscreva neste canal. Esse canal é uma corrente de oração. Eu sei, eu entendo, eu busco isso, sabe? Eu pretendo que muitas pessoas se inscrevam mais neste canal. Mas eu não me preocupo muito com números. Se é que eu devo me preocupar com números, eu me preocupo com números de remidos, de necessitados. Jesus, ele veio para salvar toda uma humanidade, mas só 12 conseguiu andar com Jesus. Eu peço para que você se inscreva, porque este canal ele é evangelístico, ele é abençoador, animador, encorajador. E aqui eu só falo de Jesus Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo e de Deus. Tanto que eu começo que Deus é o Ser Supremo, Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. A minha reflexão de hoje contigo na oração é sobre proteção. Já oramos 6 dias sobre proteção. Repetimos o 6º dia sobre o trabalho. O trabalho é algo que sempre foi perseguido pelo diabo. Oramos 2 vezes. E hoje eu pretendo fechar esse pacote de 7 dias de proteção, orando pelo nosso corpo físico e orando também pela nossa vida espiritual. Quando eu falo orando pelo nosso corpo físico, engloba a vida daquela pessoa que está com alguma enfermidade.
enfermidade na alma, enfermidade no físico. E hoje eu fecho esses 7 dias de proteção, pedindo ao Senhor que Ele venha proteger você, que Ele venha me proteger também. Não é pelo fato que eu estou aqui no canal Semente Viva aberto para você que eu não preciso de oração, não. Eu preciso tanto quanto você, ou até mesmo mais do que você, porque os ataques vêm quando a gente se apresenta diante de Deus, quando a gente abre o nosso coração para o propósito, quando a gente dá um pouco de nós para o Evangelho, para Jesus, para o ministério que Ele nos dá, vem os ataques. Mas graças a Deus, Ele nos ensinou o caminho da proteção. O caminho da proteção é o próprio Deus. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Antes de tudo, orar. Acima de tudo, o amor à obediência. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu és o nosso Yahvé. Tu és o nosso Adonai. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. E é em nome do Teu Filho Jesus, o Yeshua, é que, mais uma vez, eu me coloco diante desse canal no espaço da oração. Eu quero, Pai querido, antes de começar a fazer aqui os pedidos, eu venho pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, através do sangue de Jesus, Teu Filho, venha perdoar todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele é digno de receber toda a adoração, todo o louvor. Foi Ele quem pagou na cruz preço de sangue, derramando por mim e por essa pessoa que está comigo aqui no espaço da oração. Nós nos apresentamos diante de Ti nesse momento, meu Deus, colocando todos os nossos pedidos, as nossas petições, o nosso clamor diante de Ti. Pois os olhos do Senhor estão sobre o justo e os ouvidos atentos aos que o temem. Os ouvidos do Senhor estão sobre os necessitados, porque o Senhor nos ouve. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, porque o Senhor sabe quem somos nós. O Senhor sabe o que está ao nosso redor, porque diz a Tua palavra, meu Deus, que os olhos do Senhor é como chama de fogo, que o Senhor é o guarda da minha vida, é o guarda da vida desta pessoa. Diz o Salmo 121, que o Senhor é aquele que não cochila e não dorme. Por isso aqui o Salmo 34, versículo 15 vai dizer, na nossa reflexão de hoje, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Estamos clamando por proteção. Eu clamo, desde o primeiro dia que nós começamos, eu clamo por proteção. Clamamos por proteção por nós mesmos, sobre nossas vidas, sobre a nossa caminhada,
sobre o nosso deitar, sobre o nosso levantar. Oramos aqui pelos casais, apresentamos os cônjuges nas tuas mãos, meu Pai, pedindo proteção. Oramos também, Pai querido, pedindo proteção sobre os filhos. Eu tenho certeza que o Senhor já tem protegido a nossa vida, os casais, os nossos filhos. Oramos também aqui, meu Pai, por nossa casa, pelo teto no qual o Senhor nos deu, pelas 4 paredes no qual nós habitamos nela. Oramos por proteção sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre tudo que está dentro dela. Oramos aqui também, ó Pai, pelo emprego, pelo trabalho. Oramos 2 vezes. Creio eu que não foi por engano. Oramos pelo 5º dia, pelo 6º dia, pelo trabalho. E hoje, meu Pai, nós encerramos o 7º dia orando por nossa vida espiritual, pelo nosso corpo físico. E eu apresento, ó Pai, a vida espiritual cotidiana dessa pessoa nas tuas mãos, bem como eu apresento a minha. Eu apresento a vida espiritual dos meus filhos, da minha família. Eu apresento, ó Pai, a vida espiritual do meu genro, da minha neta. Eu apresento a vida espiritual dos filhos dessa pessoa que está comigo. Eu apresento a vida espiritual dela. Se ela é casada, eu apresento a vida espiritual deste homem, desta mulher, deste casal nas tuas mãos. Eu apresento a vida espiritual deles, nas tuas mãos. Eu oro também, Senhor, pedindo proteção. Por que eu peço, ó Pai, proteção sobre a vida espiritual? Porque os ataques do maligno é grande. Ele tenta perturbar, ele tenta atrapalhar, ele tenta confundir a vida daqueles que um dia se renderam aos pés de Jesus e saíram das trevas e vieram para a luz. E hoje, essa pessoa, este homem, esta mulher que vive na luz, ela vive no Espírito. Ela vive no Espírito. E o inimigo não está satisfeito com isso, ó Pai. Por isso eu peço proteção sobre a vida espiritual deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança. Cuida, Senhor. Tu és o protetor que nos protege de todas as coisas, de todos os males. O Senhor nos protege, inclusive da vida espiritual. Porque a vida espiritual de uma pessoa que anda dignamente, ela remete, Senhor, para os ministérios, para os trabalhos nas congregações, nas igrejas, nas comunidades. Ó meu Deus, proteja a vida espiritual dela, porque ela precisa andar em espírito, ela precisa viver no espírito, ela precisa falar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então, meu Pai, não tem como eu orar aqui e não pedir por proteção sobre a vida espiritual desta pessoa que está comigo. A minha oração também é por proteção no corpo físico desta pessoa que está comigo. Pai, eu peço toda a guarda, toda a proteção do Senhor sobre o corpo físico dela, da cabeça até a planta dos pés até a cabeça. Proteja o corpo físico dela de qualquer dardo, de qualquer seta.
Pois aqui no Salmo 46 o Senhor vai dizer que o Senhor corta o laço, quebra a lança, que o Senhor queima os carros no fogo, que o Senhor guerreia todas as guerras. Então, meu Pai, proteja o corpo físico de todos nós, de todas as famílias. Proteja, Senhor, o corpo físico das pessoas que ocupam o nosso país, que moram no nosso país. Proteja o corpo físico dessa pessoa que está aí no exterior, ouvindo e recebendo esta oração. Cuida do corpo físico dela, livrando de toda enfermidade, de toda doença, de todo o ataque do maligno, tentando trazer doença no corpo físico dela. Eu peço proteção, Senhor, completa, proteção completa sobre o corpo físico dela, sobre a vida espiritual dela. Eu atrelei aqui, meu Pai, pelo Espírito Santo, eu juntei esta oração final, orando pela vida espiritual, pelo corpo físico, porque existem doenças que são da alma. Existem doenças, meu Pai, que atacam o corpo físico de uma pessoa, porque o espírito dela está abatido. Então, meu Pai, eu quero repreender aqui agora. Repreendo em nome de Jesus. Enfermidade da alma. Cai por terra em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, se o físico dela, se algum órgão no corpo dela está, Pai querido, com alguma complicação, pode ser, ó Pai, de alguma preocupação, de algo que ela está muito preocupada, de uma depressão. Pai querido, tudo isso gera a doença da alma. E é chamada, Senhor, de doenças psicossomáticas. Então, ó Pai, eu entrego pedindo proteção sobre ela, pois a partir de hoje, ela está saindo desta oração vitoriosa, vencendo todo o mal, porque a proteção do Senhor está sobre cada um de nós. Muito obrigado, meu Pai. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou pedir alguém aqui para colocar o fundo musical para mim, que o fundo musical zerou. Eu já estou acostumado com o fundo musical. Mas se não der para colocar, não tem problema, nós vamos continuar. E na hora que eu estava orando aqui, eu senti no meu espírito que existe alguém aí que está com o espírito abatido, está com o espírito angustiado, a alma angustiada. E a alma, quando está angustiada, o espírito está abafado. Esse espírito que eu estou falando é o Espírito Santo, que Deus colocou dentro de você quando você se converteu. Quando você se batizou, se tornou um remido e uma remida. E eu quero declarar para você aqui agora que está me ouvindo. Olha aqui, Deus tem o melhor para você. Ele está te protegendo, Ele está te guardando. E Ele está fortalecendo o teu espírito, porque Ele está te protegendo. Existe uma pessoa também aqui que está com uma enfermidade, que no qual o médico não consegue detectar o que é. Essa pessoa está com
uma dor muito forte aqui na cabeça, na frente, aqui perto, na testa. E essa dor não para. Eu quero dizer para você que essa dor que você está sentindo, não estou querendo dizer que seja, pode ser, porque você está preocupada ou preocupado com alguma coisa que está para acontecer ou está acontecendo que você não está conseguindo lidar com essa situação. Então você está sentindo uma dor de cabeça muito forte. Então eu quero dizer para você neste momento, entrega para Deus. Entrega para Deus. Pode ser que você não está conseguindo lidar com o que está diante de você. E você está preocupado ou preocupada, muito preocupado. Eu vejo você muito preocupado ou preocupada. E você está sentindo uma dor muito forte. Mas eu declaro a cura. Cura na tua alma. Cura na tua alma. Davi, ele vai declarar dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi finaliza esse versículo dizendo o seguinte, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa palavra é para você. Amém? Se você recebe essa palavra, eu peço para que você coloque aqui nos comentários. É para mim essa palavra. Eu recebo e eu já estou curado. Eu já estou curada mediante a oração e a palavra ministrada aqui. O Salmo 34, versículo 15, eu já disse aqui na oração. Davi, ele vai declarar dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Tá vendo? Clama a Deus. Clama a Deus. Lá na antiga aliança, existe uma palavra profética da boca de Deus para todos nós, inclusive para você. É Deus falando assim profeticamente: clama a mim e responder-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Mas Deus está falando: clama a mim. Os ouvidos do Senhor estão atentos para aqueles que clamam. E os olhos do Senhor estão abertos para o justo. Você é um justo. Você é um justo. Eu tenho a certeza, pela fé, eu creio que você é um justo. E a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Deus está sobre o justo. E hoje não vai faltar. Não vai faltar. É promessa de Deus para você. Ele está te protegendo. Ele está te protegendo. Deus protegeu Davi enquanto Davi estava diante de inimigos. Deus protegeu Davi. Deus protegeu Davi dos amalequitas. Deus protegeu Davi dos filisteus. Deus protegeu Davi de Saul. E esse mesmo Deus que protegeu Davi em quase toda a sua trajetória, inclusive em quase todo o seu reinado, é o mesmo Deus que quer proteger você hoje de tudo. Inclusive, Ele quer proteger você. Ele quer proteger o seu corpo físico. Ele quer proteger a sua alma.
Ele quer proteger a sua vida, Ele quer proteger a sua vida espiritual, que no qual você tem com o Pai. Não vai ter, não existe inimigo algum que vai tirar a proteção de Deus sobre você, sobre nós. Essa é a reflexão que eu tenho para hoje, finalizando o 7º dia. Não é um propósito, são 7 dias de oração sobre proteção. Existe N dias de proteção, eu disse aqui, mas Deus me pontuou orar por esses 7 pedidos de proteção sobre nós. Eu quero aqui declarar o Salmo 46, que fala de proteção, que fala de segurança, que fala de alívio, sabe? Que fala de tranquilidade. Aqui no meio do Salmo 46, Deus vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio, sabe? Eu quero declarar com você aqui agora. Declare comigo, tome posse desse Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam com a sua braveza, há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhecer. Nações se embraveceram, reinos se abalam. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as grandezas do Senhor. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Corta o laço, quebra a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de repetir com você 2 versículos aqui para fechar esse quadro de 7 dias. Primeiro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Repita comigo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O outro versículo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repita comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E para fechar, o último versículo desse salmo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora você vai declarar para você mesmo: o Senhor dos exércitos é o meu refúgio. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Inscreva-se neste canal, ativa o sino, dê um like e compartilha esta oração com a quantidade de pessoas que você sentir o desejo de compartilhar com elas. Amém? Yevareha erra Adonai veish mereha. Yair Adonai anaveleha veroneca. Issa Adonai
Anaveleha Veiar Semenerha Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Amém.